Bom, pessoal, conceito de oxidação, redução, agente oxidante e agente redutor. Uma reação de óxido-redução, para ela existir, eu tenho que ter a troca de elétrons, sempre. Então, uma reação de óxido-redução só acontece se alguém ganhar elétron e se alguém perder elétron. Para isso, eu verifico através da variação do NOx de um mesmo elemento dentro da reação. Quando o NOx de um elemento dentro da reação inteira varia, significa que eu estou tendo troca de elétrons. Mas eu só confirmo se é uma reação de óxido-redução se eu tiver alguém que reduziu e alguém que oxidou. Quem que oxida e quem que reduz? Bom, oxidar é perder elétrons. Como consequência disso, o NOx dele aumenta. Reduzir é ganhar elétron. Como eu verifico isso? Quando o NOx do elemento está diminuindo. Então, se o NOx diminui, o elemento está reduzindo. Se o NOx aumenta, significa que o elemento está oxidando. Ao mesmo tempo, o elemento está dentro de uma substância. Essa substância vai ser chamada de agente. Agente que fez a redução ou a oxidação acontecer. Se esse agente, se essa substância tiver um elemento que reduziu dentro dela, então ela vai ser classificada como um agente oxidante. Ou seja, ela é o agente que fez com que a outra substância oxidasse para o elemento dentro dela reduzir. A mesma coisa para o outro lado. Se esse elemento que estiver dentro da substância for um elemento que oxidou, ou seja, um elemento que perdeu elétrons e que o NOx aumentou, então a substância inteira é chamada de agente redutor. Ou seja, é a substância que fez o outro elemento reduzir para quê? Para que ela sofresse a oxidação. Tá ok? Então, primeiro exemplo. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou resolver um exercício desse é colocar o NOx de cada elemento da substância. De cada substância dentro da reação. Então, por exemplo, substância simples a gente já viu na aula anterior que vale 0. Hidrogênio mais 1. Oxigênio menos 2. 3 vezes menos 2 menos 6 mais 1 menos 5. Passa para o outro lado. Aquela equaçãozinha que eu mostrei para vocês na aula passada. Mais 5. Do outro lado. O zinco. Bom, o zinco, o 2 escorregou, então a gente volta ele lá para cima. Mais 2. Oxigênio. Menos 2. O nitrogênio que está perdido aqui no meio, vamos fazer a conta dele. Bom, então vai ficar como? Eu tenho zinco, NO3, com 2 aqui embaixo. O que eu sei? Eu sei que o oxigênio é menos 2, que o nitrogênio é X e que o zinco é mais 2. Beleza? Então vamos lá. 1 zinco mais 2, 2 nitrogênio mais 2X, 6 oxigênio, mais 6 vezes menos 2, ok? Então eu tenho mais 2, mais 2x, 6 vezes menos 2, menos 12. Mais 2 menos 12, menos 10, mais 2x. Passo menos 10 para o lado de lá, eu tenho que 2x é igual a 10, x é igual a 10 sobre 2, x é igual a 5, certo? 5 positivo, então significa que o nitrogênio, nesse caso, tem NOx mais 5. Hidrogênio, mais 1, 3 vezes mais 1, mais 3, passa para o lado de lá, menos 3. Oxigênio, menos 2, hidrogênio, mais 1. Beleza, primeira coisa, pôr o NOx de cada um deles. Segundo passo, identificar quem teve variação no NOx. Então eu já percebo aqui, ó, que o zinco mudou o NOx dele. Então o zinco aqui, ó, teve uma variação no NOx dele. O que aconteceu com o zinco? O zinco teve os NOx de 0 para mais 2, ou seja, se o NOx aumenta, significa que, quando ele aumenta, significa que ele oxidou. Significa que ele oxidou 2 elétrons. Tá ok?
Agora, para essa reação realmente acontecer, eu preciso ter que alguém reduza. Vamos lá, vamos verificar se alguém mudou o NOx. Mais alguém? A outra pessoa que mudou o NOx é o nitrogênio aqui. Tá ok? Então, vamos lá. O nitrogênio, vamos dar cor. O nitrogênio aqui e aqui mudou. O que eu sei dele? Eu sei que o NOx era mais 5 e passou para menos 3. Então significa que ele reduziu. E os elétrons envolvidos de mais 5 para menos 3 são 8 elétrons. Pessoal, então olha aqui. O que eu posso concluir daqui? Eu concluo o seguinte, que o zinco oxidou. Aliás, vamos pôr diferente aqui. Vamos pôr aqui, ó. Quem oxidou? Quem reduziu? Quem é o agente oxidante? E quem é o agente redutor? Isso para o exemplo 1. No exemplo 1, vamos lá. No exemplo 1, a gente verificou o seguinte, que o zinco, como o NOx dele aumentou, então a gente sabe que o zinco é a pessoa que oxidou, é o elemento que oxidou. Então, o zinco oxidou, beleza? Ao mesmo tempo, a gente viu que o nitrogênio teve o seu NOx diminuído. Então, o nitrogênio reduziu. Tá? O zinco oxidou e o nitrogênio reduziu. Agora, o zinco só tem ele mesmo. Se só tem ele mesmo e ele oxidou, então ele também é o meu agente redutor. Tá ok? Ele vai ser o meu agente redutor. E, agora, o nitrogênio está dentro do ácido nítrico. Se ele reduziu dentro do ácido nítrico, a substância inteira é o meu agente oxidante. Certo? Então o zinco oxidou, só que para ele oxidar alguém teve que reduzir. Então eu posso chamá-lo de agente redutor. Agora, o nitrogênio reduziu, só que para ele reduzir alguém teve que oxidar. Então a substância é o meu agente oxidante. Beleza? Vamos ver o segundo exemplo. O que eu sei? Substância simples, 0. O cobre, mais 2. Oxigênio, menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8, mais 2, menos 6, passa para lá. O enxofre, mais 6. O ferro, veio aqui do escorrega, mais 3. O oxigênio, menos 2. O enxofre, a mesma situação. A gente tem que fazer a continha para poder identificar ele. Então, vamos lá, vamos aqui do lado. Bom, o que eu sei? Eu sei que o ferro é mais 3 e que eu tenho 2. Eu sei que o enxofre é X e eu sei que o oxigênio é menos 2. Beleza, vamos lá. 2 ferro, então 2 vezes 3, mais 3 enxofre, 3x, mais 3 vezes 4, oxigênio dão 12 vezes menos 2. 2 vezes 3, 6, mais 3x, mais com menos, já vamos direto, menos 24. Menos 24 mais 6, menos 18. Então eu tenho que 3x menos 18. 3x é igual a 18 e x é igual a 18 sobre 3. Então x é igual a 6. 6 positivo significa que o enxofre aqui é mais 6. E o cobre, substância simples no final, 0.
Vamos lá, agora a gente vai analisar quem que teve variação no NOx. O ferro variou de 0 para mais 3. Se ele variou de 0 para mais 3, o NOx aumentou. Se o NOx aumentou, significa que ele, quando o NOx aumenta, que ele oxida. E nessa oxidação dele envolveram-se 3 elétrons. Ok? Significa que ele perdeu 3 elétrons. Agora, quem mais mudou o NOx? O enxofre é mais 6, o oxigênio é menos 2, o cobre mudou o NOx. O cobre mudou o NOx de mais 2 para 0. O NOx diminuiu. Se o NOx diminuiu, significa que ele reduziu. Que ele reduz e que ele reduz envolvendo 2 elétrons. Significa que ele ganhou 2 elétrons nessa reação. Beleza. Se eu já sei quem reduziu e quem oxidou, eu consigo responder as perguntas. Então vamos lá. Exemplo 2. Quem oxidou? Bom, a gente viu que quem oxidou era o ferro. Então o ferro oxidou. Para ele oxidar, alguém teve que reduzir. Ele forçou alguém a reduzir. Então ele, ao mesmo tempo como ele está sozinho, então ele é o agente redutor. Agora, o cobre, ele reduziu. Então o cobre reduziu. Só que como ele faz parte dessa substância, ele reduziu, mas a substância forçou isso a acontecer. Para ele reduzir, a substância que ele está dentro tem que ser o agente oxidante. Beleza? E o último exemplo aqui. Primeira coisa é tirar o NOx. Então, oxigênio menos 2, ferro mais 3. Oxigênio menos 2, carbono mais 2. Ferro, substância simples, 0. Oxigênio menos 2, carbono mais 4. Vamos lá. Quem mudou o NOx? O ferro, de mais 3 para 0. De mais 3 para 0, o que aconteceu com ele? Reduziu 3 elétrons. Agora, o oxigênio permanece igual. Quem mudou também foi o carbono. O carbono mudou de mais 2 para mais 4. Ou seja, ele aumentou o NOx, significa que ele oxidou. E para ele oxidar, envolveram-se 2 elétrons. Beleza? Então vamos responder as perguntinhas lá em cima. Exemplo 3. O que eu tenho? Eu tenho lá que o ferro reduziu. Então reduziu é aqui. Se ele reduziu, a substância que ele está dentro é agente oxidante. E o carbono oxidou. Então, o carbono oxidou. Para ele oxidar, a substância que ele está dentro é o agente redutor. Beleza, pessoal? Então, é isso. Valeu!